possa nos amparar nessa noite, que possa nos abençoar, a todos que estão presentes ao vivo, seguindo essa egrégora de energia, e a todos do grupo que não estão presentes, que acompanham a gravação, que Deus possa enviar a luz para que eles possam sentir a energia de paz, de tranquilidade. Pedimos assim a Deus a proteção nestes dias que vão se seguir, que as energias da maledicência, da sexolatria, da depravação, do desequilíbrio não possam chegar até nós, ou se chegar, que nós possamos ter o entendimento de fazer as nossas escolhas para o nosso bem e para o bem comum. Que possamos nessa noite ampliar a nossa energia para que possamos chegar até os nossos irmãos que nos orientam nos estudos, que nos orientam na vida, no caminho, que eles possam nos influir o melhor entendimento possível. E que o estudo de hoje fique guardado em nossa memória, toda vez que formos trabalhar na casa espírita, nos tratamentos, no acolhimento fraterno, no atendimento e também, se assim Deus permitir, no pão nosso de cada dia, no nosso trabalho. Que possamos ter ouvidos de ouvir e a língua bem orientada para que nossos irmãos se sintam bem, se sintam melhorados e se sintam principalmente fortalecidos para suportar as provas, expiações e as provações da nossa evolução. Assim que seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja. Bom, então, no capítulo anterior, no capítulo 8, nós vimos bastante coisa interessante, sobre a psicofonia sonambúlica. Mais um aprendizado de obsessão, que se deu, incluindo, ali as diferenças de médiums, que todos têm sua importância, principalmente no médium mais desenvolvido, que tem também a importância do acolhimento, da energia necessária, para poder acolher o espírito obsessor, e também o ensinamento através do seu comportamento para os irmãos que estão dentro da sala, tá? Oi, Sandrinha, boa noite, tudo bem? Oi, gente, boa noite a todos. Boa noite. Oi. Bem. Então, nós vimos ali essas diferenças, entre os médiums, e que nós podemos assim compartilhar, um mais desenvolvido para aquele trabalho e o outro que o Aulus estava falando, que é necessário que tenha mais calma, tenha mais rigidez, tenha mais força, para poder atender. No capítulo de hoje, capítulo 9, Possessão, é um capítulo que creio eu ter passado há um tempo atrás, tá? E aí eu comento no momento oportuno, que foi muito intenso. Não foi dentro da casa espírita, tá? Recentemente, há pouco mais de um mês, mais ou menos, pouco mais de um mês. E aí eu comento com mais calma, tá bom? Olha só. Então,
É um capítulo com detalhes que nós vamos ler um pouco mais já já. Oi, Giane, boa noite. Tudo bem? Não vai ligar o fone. Então, assim, a gente vai estar tratando ali com mais calma, né, da leitura do nosso PDF. Acha? Fica tranquila. Boa noite. Estamos iniciando. Então, olha só. Ele começa assim, ó. Um cavalheiro, na fila de atendimento, se mostrava incomodado e aflito. E quando ele diz um cavalheiro, deve ser uma pessoa jovem, né? Na época de 1940, 1950 ali, quando se falava cavalheiro, é uma pessoa jovem, tá? Clementino disse a Aulus que para fins de estudo permitirá a manifestação. Então veja bem, encontrou uma pessoa aflita numa pequena fila, né, de atendimento ali, né, um pouco incomodado, e aí chegou Aulus comentando que seria possível permitir a passagem, né, para poder ter o estudo necessário, o aprendizado de todos ali presentes. E eis o que acontece. Acercaram-se próximo do moço, que era acompanhado por sua mãe. Então André Luiz e Hilário ficou próximo ali só observando. Atendendo às recomendações do superior, eu vou falar guardião, ele fala guardas, mas eu vou falar guardiões, tá? Os guardiões permitiram a entrada de uma entidade desequilibrada, ele comenta até dementada, tá? Que atravessou as linhas de contenção, vociferando, ou seja, gritando aos berros, né? Pedro, chamando pela pessoa que estava na fila, que estava ansiosa, tá bom? Oi, Luciana, boa noite, tudo bem? Boa noite, estou um pouco atrasada. Fica tranquila, estamos começando só, tá? Fica tranquila. E aí, fixado no doente, né? Nada mais enxergava a entidade que chegou vociferando. Então imagina a entidade atravessando tudo e ficando próximo ali ao Pedro, né, que ele chamou de Pedro, né, próximo do doente ali, e se aproximou do encarnado, que deu um grito e caiu. O encarnado então deu um grito, ele até deu um grito fino, que, como diz aqui, né, no livro, e caiu. Nesse momento, Clementino orientou que o colocasse em outra sala, separado da assembleia, ou seja, da sala geral, que deveria estar acontecendo alguma palestra, alguma coisa ali, né? E o cara teve esse súbito, e aí o Clementino pediu para colocar em outra sala. Celina o acompanhou junto da equipe de estudantes. Olha só. Os trabalhos da casa prosseguiam, enquanto na sala de atendimento, Pedro e o obsessor pareciam fundidos. Olha só. Eu acho assim, ó, não é comum nós termos um médium clarividente com tanta destreza para poder observar uma cena dessa. Eu acho que, mesmo ele acostumado com tantas coisas, que nessa cena ele ia se assustar, né? Então é até bom, né? Deve ser uma pessoa muito, 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 muito bem instruída mesmo, né? Pedro se apalidou, ficou pálido. Músculos se contorceram, dentes ficaram cerrados, com um típico ataque epilético. Então, o que nós costumamos ver ataques epiléticos, né? Eu já presenciei alguns. Então, assim, é muito triste de ver a pessoa que está em ataque, né? Ela se debate, ela não tem o controle do corpo, você tem espasmos muscular por todo o corpo, né? Inclusive, deixa eu ver se eu coloquei aqui, eu não coloquei. Inclusive, o esfíncter da pessoa relaxa. O que é o esfíncter?
os orifícios de saída do corpo, a urina e as fezes. Podem chegar a relaxar e a pessoa pode defecar e urinar na roupa, tá? Celina o acomodava em uma cama e em prece pedia pelo doente. O rosto se tornara vermelho. Depois, quando ela começou a prece, o rosto de Pedro, né, começou a se tornar vermelho. A respiração angustiante. E os orifícios aqui, relaxavam, transformando o obsidiado em torturado vencido. O obsessor parecia ter entranhado no corpo de Pedro, declamando duras palavras que só eram ouvidas no plano espiritual. Então, vamos tentar imaginar a cena. O obsessor e o obsidiado estão quase fundidos um no outro. Porém, esse choque, esse ataque epilético que o Pedro está tendo, não permite com que ele vocalize o obsessor. Então, peraí, se trata de um médium? Aí é que tá, para quem viu um pouquinho o capítulo antes, né, já sabe, é o médium. Para permitir tamanha aproximação e sentir toda o choque do obsidiado, do obsessor, né, é o médium. Então, Celina percebeu a presença do obsessor, entendendo a gravidade, se mantendo alerta, mas tentou contato com o verdugo em vão. Ou seja, tentou contato com o obsessor, mas foi em vão. Não deu certo. Tá? Todo o esbravejamento do obsessor só era percebido no plano espiritual. E aqui nós começamos, é incrível que assim, esse capítulo não dava para fazer nenhum resuminho, só até aqui. Porque de restante a gente vai... não tinha como, vamos falar assim, passar para o papel, resumindo algo de tão importante e detalhado como foi a conversa deles e o desenrolar desse capítulo. Tá? Então, vamos para cá, vamos compartilhar. Tá tudo certo aqui. Opa! Achei. Flávio. Oi, pode falar. Então, já me vem duas questões aqui que eu não sei se é melhor pôr agora ou deixar você seguir depois que a gente fala. Pode colocar, fica à vontade. Então, a primeira é sobre essa epilepsia que tem, né? A gente pode considerar que todo o processo epilético ele provém do espiritismo do plano espiritual ou não? Eu acredito que não. Eu acredito assim, sendo um feto no espiritismo. Sabe? Porque assim, eu já vi pessoas tendo um certo tipo de transe, não foi um ataque epilético, mas um transe de relaxar, a pessoa urinar no corpo mesmo, e era incrível que toda vez que eu dava aula para essa pessoa acontecia isso. É incrível. Só na minha aula, sabe? E eu orientei para procurar uma casa espírita, e aí realmente tinha uma aproximação, a pessoa era uma médium e tal, mas assim, também tinha um probleminha de cunho cerebral, tá? Mas, então, eu vou deixar a Hebe falar, que tem mais experiência que eu, de repente ela sabe a resposta. Por favor, Hebe. Não é que eu tenho a resposta, é porque a epilepsia é uma doença, né? É uma doença
do cérebro. Então, a gente pode inferir que nem todo epilético sofre vamos dizer assim, um ataque espiritual. Às vezes, ele mesmo tem esse problema, né? E ele apresenta a epilepsia como disfunção física. Agora, essa disfunção física, ela é bem assim aproveitada, vamos dizer, pelos nossos irmãozinhos menos felizes. Por quê? Porque aí eles vão, vamos dizer assim, dar aquele choque elétrico no cérebro para que comece um ataque epilético, né? Então, é mais se a pessoa não tiver, é difícil estar bem assim, né? Se ela não estiver muito bem espiritualmente, ela é facilmente atacável, digamos assim, né? E é difícil também, né, assim, entender se a mediunidade da pessoa ela está mais exacerbada ou não para o ataque epilético acontecer pela mediunidade ou não. Isso. Né? Mas então, de qualquer forma, assim, se a pessoa tem o problema, isso pode ser uma porta para o ataque. É isso que seria. Nossa, muito. Porque ela tem uma disfunção, né? Vamos dizer assim, um defeito, entre aspas, né? Que até facilita, né? Esse tipo de coisa, né? Seria interessante, e depois a gente pode até ver as peculiaridades dessa doença, né? Sim. Para poder direitinho falar, porque isso é o que eu acho. Sim, concordo. E tal. Agora, seria importante a gente embasar isso, eu precisava de mais observações, né? Concordo, vamos sim. Eu vou dar uma estudada no caso, amanhã e domingo, para a gente poder falar com mais destreza, deixo um pouco no grupo, vejo o que eu consigo estudar de legal, mas já deixo de antemão os estudos do Dr. Sérgio Felipe, que ele é um médico psiquiatra, né? E ele é um médium, e que ele estudou a glândula pineal, né, que a gente sempre comenta aqui, e do lado dessa ligação corpo-espírito. E ele atende na Universidade do Espírito, na Unispírito, que ele fundou. Então lá ele desenvolve médicos com mediunidade e tal, e atende pessoas através da mediunidade também. É bem interessante. Vou ver se eu acho alguma coisa sobre o tipo e mando no grupo também. Isso, legal. É interessante. Uma coisa que eu queria colocar, desculpa eu estar falando agora, mas seria interessante a gente observar. Que ele fala assim, o insensível perseguidor, como que se entranhara no corpo da vítima. É importante a gente entender que não existe assim, esse entranhamento junto, assim, né? São as moléculas que se interpõem e energias diferentes elas se interpõem, né? Então, não existe assim, eu piquei o seu corpo, tomei o seu corpo. Não, são em planos diferentes. Não, é bom ter falado isso, porque são em planos diferentes. Isso. É como a gente ter, vamos colocar assim, ó, um vapor de água com a fumaça de um carvão, né? Ele se interpõe, mas assim, se misturam um pouquinho, mas um não toma conta do outro. Ali, vamos colocar dessa forma. Tá? Legal. Outro comentário que eu ia fazer, também não sei se é apropriado agora, é que, assim, diferentemente do capítulo anterior, né, acho que o Libório, ele é conduzido já ali sobre um controle, né? Nesse caso aqui, esse irmão aqui, ele chega lá meio livre, né? Sim. Por que será que isso... Então, aí que vai entrar, né, o comentário do desenvolvimento. O outro foi contido, né, porque ele estava lúcido, um pouco mais lúcido, vamos colocar assim, né? Então, já neste caso, realmente, a pessoa ela é um médium que não tem muito um controle nem a consciência, e através do ataque epilético ele acaba desjuntando tudo, vamos colocar assim. Tá?
Hebe, pode falar, fica à Eu vontade. quero só fortalecer a ideia, né, dessas linhas vibratórias de contenção. Então, toda sessão, todo lugar que está consagrado aí para fazer um trabalho, ele tem a proteção, que são linhas vibratórias. Na apometria a gente conhece bem, né? E essas linhas vibratórias, eles permitiram que ele entrasse. Você viu que ele entrou permitido pelos guardas, né? Então eles falaram, entra agora, tipo assim, porque quando o rapaz deve ter chegado lá no centro, ele ficou na linha vibratória, ele não podia entrar. E não entra. Né? Mas ficou Sim. lá. Sim. E assim, ó, é engraçado que, assim, não engraçado, curioso, né? Que eles não enxergam os guardiões, né? Não enxergam. Mas a linha tá lá. Eles não sabem o porquê que eles não conseguem entrar. Mas ficam bloqueados. E só um conseguiu entrar. É o que é mais curioso ainda, né? Eu acho que eles colocam um campo vibracional. Foi permitido. É, né? É. Então a linha afrouxou um pouco ali e ele correu para dentro. Né? Mais ou menos assim. Tá ok? Então, a gente vai ver que nossa, vai ficar bem claro depois. Fala, Sandrinha. Eu queria fazer um comentário que a gente estava estudando nosso grupo de magnetismo, justamente a epilepsia. Essa semana retrasada, né? E para a gente conter uma crise de epilepsia, a gente trabalha o centro de força gástrico, o chakra, né? E o centro de força humeral, que é por onde se ligam lá, né? As entidades lá no humeral, né? Então, a gente trabalha lá o gástrico e o humeral, a gente faz perpendiculares, né? Uma mão na frente e outra mão atrás. A gente faz os perpendiculares e a gente vai dispersando, assim, simultaneamente, né? Tanto o gástrico quanto o humeral, para poder tirar a pessoa da crise de epilepsia. Olha só. Então, agora imagina se tiver algum obsessor próximo, né? Você corta mesmo as ligações também, né? Dessa dispersão. Bem legal, bem interessante. Bom, ó, e aí, continuando assim, ó. Reconhecíamos no moço incapacidade de qualquer domínio. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ocultar uma partezinha aqui. Pronto. Qualquer domínio sobre si mesmo. Acariciando-lhe a fronte suarenta, Aulus informou compadecido. É a possessão completa ou epilepsia essencial. Essencial. Nosso amigo está inconsciente? Aventurou Hilário entre curiosidade e o respeito. Sim, considerado como enfermo terrestre, está no momento sem recursos de ligação com o cérebro carnal. Todas as células do córtex, ou seja, o córtex cerebral é a superfície do cérebro onde a gente tem as maiores conexões. É onde se transmite os impulsos e é onde se tem as ligações de todas as áreas cerebrais para poder receber e enviar as informações. Tá? Então todas as células do córtex cerebral, no caso ali, sofrem o bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica. Os centros motores estão desorganizados. Todo o cerebelo, que é onde faz o equilíbrio motor, olha só, o cerebelo trabalha com equilíbrio, tá? Todo o cerebelo está empastado de fluidos deletérios. Por isso, a falta de controle e tônus muscular, que também é controlado pelo cerebelo, tá? O tônus muscular é a nossa contração parcial dos músculos que vão permitir com que a gente fique ereto, a gente fique contido, né? Fique firme. Então, se você não tem esse controle, os espasmos vão tentar organizar de alguma forma, tendo assim a característica, né, da epilepsia. As vias do equilíbrio aparecem completamente perturbadas.
Pedro temporariamente não dispõe de controle para governar-se, nem de memória comum para marcar a inquietante ocorrência de que é protagonista. Então, peraí. Todo ataque epilético, a pessoa volta e não se lembra o que aconteceu. Todo. Então, o desajuste cerebral que acontece ali, né? Olha só, é típico. Aí fica a dúvida hoje, é por isso que a gente fala, né, assim, nós somos tão feto ainda no desenvolvimento e o conhecimento do cérebro, inclusive, né, que aí fica a dúvida, que nem o Beto colocou, será mesmo que toda a epilepsia, vamos falar assim, que toda a epilepsia não tem um cunho espiritual? Não sei, tô colocando uma dúvida aqui, né? Porque assim, o André Luiz, ele antecipou diversas coisas na ciência. E ele coloca bem claro isso. Olha só, que interessante, né? Vamos aguardar a ciência nos comprovar. Oi, Sandra. O que a gente aprende é que toda a doença, ela nasce primeiro, né, lá no espírito, para depois ela vir para o corpo físico, né? Então, supõe-se que realmente as doenças são espirituais, né? E depois, então, o corpo recebe as informações, né, e fica doente também, né? Mas eu digo de cunho assim, ó, vou falar assim, influenciado pelo obsessor. Tá com o microfone mutado, Sandra. Isso. Aí eu acredito que não. De todo é influenciado pelo obsessor, eu acredito que não. Bom. A não ser que o próprio paciente seja o seu obsessor, né? Aí Também. Também, né? Bom, aí ele continua assim, ó. Que a Jeane levantou a mão. Ai, não vi, desculpa. Pode falar. Não, pode falar, fica à vontade. Eu tô com roupa. É porque eu fiquei pensando assim, como no processo reencarnatório, as doenças já vêm programadas, né? Sim. Esse tipo de doença não vem por acaso, né? Então, se uma pessoa veio com síndrome de Down, ou autista, ou complexo, algumas deficiências, né? Geralmente não é um tipo muito bom, né? Eu não vou a carga lá de trás, consequentemente, influencia de outras ligações, né? Os obsessores sempre acham que você faz sentido. Sim. Né? Eu penso assim. Que Com tenha certeza. ou não tenha, né? Mas em casa se pensar. Legal. Seu José? Deixa eu só colocar um fato que eu tive duas pessoas lá em Bebedouro que eu conhecia, já que a gente vai entrar em aprofundar esse estudo da epilepsia, existe, eu não sei se é uma auto-obsessão ou o quê. Essas duas pessoas, uma senhora e um rapaz, eles conseguiam provocar um estado de epilepsia. Eles, eu vou ter epilepsia. E tinha realmente o estado deles, eles entravam em epilepsia. Não sei se induziam isso ao organismo ou se é psicológico, o que é. Mas é um fato também que a gente tem que levar em conta para vocês, já que a gente vai estudar, então vamos ver isso daí também, essas situações. Partindo do pressuposto de que a mente ela está além do cérebro, e o cérebro físico é apenas um receptor das mensagens da mente, que não é física, e quem controla o corpo e dá as ordens é a mente, então possivelmente, olha só, é possível. Que coisa, né? É possível sim. Mas aí é que tá, né? A gente está comentando aqui, e eu tive, agora lembrando,
tive uma cachorra com epilepsia. Aí fica um parâmetro, né? Ué, mas o animal não tem a espiar. Os cachorros também têm câncer. Sim. Um monte de coisa, né? Isso mesmo. E não é expiação, como fala, é aprendizado. Sim. Tanto para o dono quanto para o animal. Uhum. Então ele já está experienciando muita coisa. Eu não entendo como, tá? Porque isso aí é uma coisa que me intriga bastante. Sim, eu muito entendo profunda. como que essa experiência vai servir para o ser. Porque o animal ainda não é um humano, né? Então, a gente fica com a cabecinha quente pensando. Nossa! É uma das coisas que... Não, a gente tá fervendo aqui, a gente tá fervendo. Mas muitas vezes o próprio dono, ele sofre, né, E aí eu não sei se, por exemplo, outra questão, né, se essa epilepsia no animal pode ser causada no obsessor para atingir o dono. Também. Olha, pode acontecer de tudo um pouco, né? Tanto induzir, o obsessor induzir, quanto também o aprendizado do dono em cuidar, em ter mais assim, compaixão, sabe? Também. Oi, Sandra. Eu tive uma experiência em casa uma vez. Eu tinha uma cachorrinha, era essas tipo linguicinha, salsichinha e tal. E o meu irmão estava em visita em casa e ele recebeu a visita do filho dele, que chegou muito alterado, tinha vindo do churrasco e estava muito bravo com esse pai por algumas questões lá que eles tiveram. E ele entrou na minha casa assim, mas chispando, cuspindo fogo, assim. E foi assim, falou coisas horríveis pro pai. Eu fiquei tão assustada que eu só conseguia assim rezar. Eu fiquei no cantinho, eu só pedia calma, calma, calma. E eu rezava. E no outro dia de manhã, essa cachorrinha acordou, eu acordei com ela lá com uma epilepsia. Ela nunca tinha tido nada. E eu, assim, na hora eu liguei, eu falei, foi as vibrações terríveis, né, que esse meu sobrinho disse, e pegou na cachorrinha. Só pode ter sido. Sensível, né? E aí ela começou a ter essas epilepsias, até que um dia ela faleceu. Nossa. Mas foi uma coisa que me marcou, assim. Eu falei, nossa, as vibrações negativas foram todas assimiláveis pela cachorrinha. A Solange também levantou a mão. Fica à vontade, Solange. Eu não sei se vocês chegaram a ver um vídeo. Ele é bem emocionante, porque uma mocinha, ela sofre de epilepsia. E um cachorro que cuida dela, que tá assim, ele fica observando quando ela vai entrar em crise de epilepsia, ele vai, abraça ela, começa a fazer carinho, assim, um cachorro, né, daquele jeito dele, assim, e ela vai se acalmando e consegue superar aquela, digamos assim, aquela perturbação, né? Ela não se entrega, ela consegue se controlar. Então, assim, é alguma coisa que talvez ainda esteja voltando agora a questão do médium, né? Alguma coisa que ainda não consegue controlar, mas eu acho que é mais físico do que espiritual, porque assim como o cérebro a gente a nossa mente a gente pode controlar, né, o nosso pensamento, eu acredito que o corpo também a gente possa chegar se isso já existe, né? Mas eu acho que a gente talvez deveria estar evoluindo para isso. Sim. Interessante. Legal. Seu José? Experimente contrariar fortemente a pessoa que tem tendências a ataques epiléticos, ela vai ter o ataque. É físico também, muito físico. Entendi. É um assunto bem complexo e forte, né? Porque ele media tanto um lado quanto o outro com exemplos muito fortes, né?
Mas vamos ver se a gente acha alguma coisa do tipo. Vou mandar alguma coisa do tipo. Vamos ver se eu encontro. Tá bom? Vamos continuar? Podemos continuar? Podemos? Então vamos seguindo. Ó. Então, as vias do equilíbrio aparecem completamente perturbadas. Pedro temporariamente não dispõe de controle para governar-se, nem de memória comum para marcar a inquietante ocorrência de que é protagonista. Isso, porém, acontece no setor na forma de matéria densa, porque em espírito está arquivando todas as particularidades da situação em que se encontra, falando do momento e da memória, tá? De modo a enriquecer o patrimônio das próprias experiências, né? Então vai lá no nosso HD infinito de memória e está arquivando tudo mesmo que a gente não lembre naquele momento, né? A gente pode querer esquecer o momento, mas tá lá. Tudo lá. Deus do céu. Espero não arquivar. Olha lá, fitei sensibilizado o quadro triste e perguntei, com objeto de estudo. De vez que nos achamos defrontados por um encarnado e por um desencarnado, jungidos um ao outro, não obstante a dolorosa condição de sofrimento em que se caracterizam, será lícito considerar o fato sob o nosso exame como sendo um transe mediúnico? Olha que interessante, né? Embora ativo na tarefa assistencial, o instrutor respondeu: sim, presenciamos um ataque epilético, sendo a definição da medicina terrestre, segundo a definição da medicina terrestre. Entretanto, somos constrangidos a identificá-lo como sendo um transe mediúnico de baixo teor. Bom, já eu falo. Porquanto verificamos aqui a associação de duas mentes desequilibradas que se prendem às teias do ódio recíproco. Ele já respondeu, que a gente estava até agora discutindo. Olha só. Sim, presenciamos um ataque epilético segundo a definição da medicina terrestre. Definição da medicina terrestre. Entretanto, somos constrangidos a identificá-lo como sendo um transe mediúnico de baixo teor. Pronto. Tá? Então, sim, é físico e também pode ser provocado, mas baixo teor mediúnico, nesse caso. Tá bom? Nesse caso em específico. Tá? E fixando o par de infelizes em contorções, acrescentou: nessa aflitiva situação, achava-se Pedro nas regiões inferiores, antes da presente reencarnação que lhe constituiu uma bênção. Por muitos anos, ele e o adversário rolaram nas zonas purgatoriais em franco duelo. Presentemente, melhorou. Qual ocorre em muitos processos semelhantes, os encontros de ambos são agora mais espaçados, dando aso ao fenômeno que observamos, em razão de o rapaz ainda trazer o corpo perispirítico provisoriamente lesado em centros importantes. Olha só, lesados em centros importantes. Então traz o que a Giane falou, que a Hebe comentou, que o Beto comentou também, a Sol comentou, o seu José comentou e a Sandra comentou. Olha que interessante. Muito, muito, muito bom. Tá? Nesse interim, percebendo a dificuldade para atingir o obsessor com a palavra falada, Dona Celina, com o auxílio de nosso orientador, formulou vibrante prece, implorando compaixão divina para os infortunados companheiros que ali se digladiavam inutilmente. As frases da venerável amiga libertaram jatos de forças luminescentes a lhe saltarem das mãos e a envolverem em sensações de alívio os participantes do conflito. Vimos que o perseguidor, qual se houvesse aspirado uma substância anestesiante, se desprendeu automaticamente da vítima, que repousou, enfim, num sono profundo e reparador. Olha a importância da prece.
Eu não lembro em qual livro do André Luiz que ele retrata exclusivamente a prece. Eu não sei se é no Mundo Maior ou no Missionários da Luz, mas ele retrata especificamente o capítulo prece, a oração. Muito bonito, tá? Muito bonito mesmo. Guardas e socorristas conduziram o obsessor semi-adormecido a um local de emergência. E enquanto Dona Celina ministrava um pouco de água fluidificada à genitora, a mãe, né, de Pedro, do enfermo, chorosa e assustadiça, retornamos à conversação cordial. Apesar da carga doentia que suporta na atualidade, devemos aceitar o nosso Pedro na categoria de um médium? Perguntou Hilário. Sol, pode falar. Em algum momento aí do texto, desculpa estar interrompendo, porque lá traz alguma coisa sobre possessão. Até onde eu sei, é uma possessão das mais complexas, onde realmente pode a pessoa ter a noção aqueles casos da praça O exorcismo, né? Exatamente. E a pessoa mesmo não se lembra. Então, realmente é um ataque assim, físicos, né? Mas tinha uma influência muito grande do espírito sobre o corpo da pessoa também. Sim. Como falou de possessão, eu me lembrei disso aí, porque pode ser sim, inclusive a oração aí é uma coisa que ajuda bastante a tratar, né, digamos assim, energéticos, para que o espírito possa ser tratado no plano astral, justamente porque ele está ainda muito ligado à matéria. Então, realmente, a oração ali pelos médicos, quando estiver próximo, ajuda bastante no tratamento. Muito. Eleva a vibração, né, Tiana? Ô Sol, seu microfone tá bem baixinho, viu? Tá? Só pra todos conseguiram ouvir o que a Sol falou? Eu despluguei ele aqui, né? Não sei se ouviram, mas eu me lembrei aí dessa possessão como uma obsessão complexa severa, que a pessoa realmente perde o controle do corpo e não se lembra de nada, porque o espírito realmente ele toma conta do corpo, né? Aí eu lembrei também de casos de exorcismos, como que era também, a pessoa depois não se lembra e tem muita coisa, muita reação no corpo, porque o espírito tem uma influência muito grande nesse momento. Então, tem sim, pode ser um transe, né? Mas pode ser também uma influência do próprio espírito ali, do obsessor, a força que ele tem sobre o corpo. Tá? Só lembrei da possessão, por isso que me chamou a atenção, porque está no livro aí um pouquinho antes, né? A gente passou meio batido sobre a possessão, mas é uma obsessão severa. Sim, muito bom. Pode falar, Sandra. Eu acredito que essa força do obsessor é tirada do próprio obsediado, né? Porque a gente que doa ectoplasma para esse obsessor, para ele poder agir fisicamente, porque senão a gente não consegue, né? Ele está no plano espiritual, a gente está no plano material, ele não pode agir aqui. Sim. Né? E ele também não pode tomar o meu corpo, né? Não fala em incorporar, né? Ele não pode, essa palavrinha aí, ela é muito mal empregada, né? Porque ele não pode tomar o meu corpo, ele não toma. Mas é isso, a gente doa essa energia, esse ectoplasma para ele poder ter essa força, né? Ter condições de fazer, né? E efeitos físicos, né? Sim. Giane? É como a Sandra falou, que 50% dos obsessores é culpa nossa mesmo, somos nós que estamos nessa brecha. Né? Vixe, muito.
E eu li no livro, eu não me recordo agora, mas eu li que essa simbiose dessa obsessão, é uma simbiose tão grande que no livro que eu estava lendo, a pessoa estava tão chateada, a visão espiritual, né? Os irmãos para ajudá-la. Eles descrevendo assim, eles diziam que era como se fosse uma única pessoa com dois rostos. Que a simbiose era tão intensa que era vista as duas fisionomias, as duas pessoas, Sim. o encarnado e o desencarnado. E que esse processo de separação não seria possível de ser feita rapidamente, de um dia para o outro, porque poderia gerar um caso de desencarnar o obsediado. Então, que era um processo lento, para soltar essa simbiose lentamente, para poder não causar maiores danos. Olha só. Vou fazer um comentário. Eu sei que eu não sei se o Robert vai conseguir ter essa aula hoje, mas é que é muita coisa nesse capítulo. Eu fico pensando, Flop, também, por exemplo, nesse caso nós estamos falando de duas mentes desequilibradas, né? Mas imagina se você tem do lado de lá o obsessor, que é uma mente maquiavélica, mas uma mente inteligente e tal, né? Aí você mudaria até esse cenário um pouco, né? Eu acho que assim, ó, eu vou pegar um gancho que o Beto falou, só um pouquinho, tá, Hebe? Rapidinho. Eu acho que nessa condição de uma mente mais maquiavélica, mais inteligente, eu acho que prevendo essa aproximação, permitindo essa aproximação, essa pessoa, quando reencarna, não reencarnaria com essas dificuldades mentais, acredito eu. Porque para permitir uma aproximação passível de entendimento, você tem que ter quase que uma igualdade. A gente pode perceber aqui que os obsessor junto com o obsidiado, eles são muito semelhantes. Muito semelhantes, né? Então acredito eu que quando reencarna, se for permitido que um obsessor muito forte, muito astuto, muito pesado se aproximasse dele, eu acho que teria, se não for uma mente equilibrada, teria que ter um aporte muito grande de familiares e plano espiritual. Que eu acho muito difícil, porque a carga é do obsidiado, não da família. Entende? Olha que interessante, né? É muito forte. Complexo. Hã? Complexo, né? Muito. Deixa eu ver o que nós temos aqui pra gente poder terminar. Deixa eu ver. Tem um monte. Ai, tem um monte ainda. Não vai dar. Não vai dar. Então, eu só queria lembrar, Flaubert, o caso de irmãos siameses, né? Que nascem. Sim. Bem lembrado. Dois espíritos ungidos num único corpo. Então, pode ser, vamos dizer assim, por bem ou por mal, mas acredito que a maior parte seja uma. Mas assim, gêmeos, né? Eu já li muito que assim, casos de gêmeos eram inimigos ferrenhos, principalmente os gêmeos semelhantes, né? A gente chama de univitelíneos, né? Dentro da parte médica, da parte da biologia. E siameses, então, nem se fala, né? Grudados, vocês vão se suportar um outro sim, vai ser agora, e vai e nasce grudado, né? E tem casos ali que não tem como fazer cirurgia para separar. E hoje em dia, com o avanço da medicina, é permitido porque, imagina, o trauma de ambos os bebês. Além desse trauma da separação, eles sentem falta um do outro. É uma coisa tão bonita. E assim, a ligação, não sei que vocês têm gêmeos próximos na família, mas a minha esposa é gêmea com o irmão dela, eu já falei isso pra ela. Vocês dois, já tentaram, né, se matar, um matar o outro, vocês estão melhor, que vocês estão gêmeos de sexos diferentes, então. E é engraçadíssimo que ela fala assim, eu tô com nó na garganta, aí eu falo pra ela assim, já ligou pro seu irmão? Já viu como é que ele tá? E ele é a mesma coisa, quando ela fez uma cirurgia, de endometriose, ele esqueceu que ela ia fazer cirurgia de endometriose. Ele conta isso pra gente. Ele sentiu uma dor, uma cólica na barriga durante a manhã toda, que é o momento que ela fez a cirurgia.
E ele ficou quieto, ele achou que fosse alguma coisa que ele tinha comido. Ele não foi nem trabalhar nesse dia, ele ficou de manhã num quarto, com dor. Aí quando ele lembrou que ela fez a cirurgia, foi no hospital. E aí que ela mostrou onde foi exatamente no local onde estava a dor dele. Olha que coisa magnífica. Então assim, são agora dois amores, né? Porque assim, eles se amam muito, sabe? Falta de ver um ao outro assim, eles ficam até meio... E a gente tem que entender, como marido, né? Tem que entender, fazer o quê? São irmãos, né? Os ciúmes não pode ter. Então, é uma coisa muito bonita de ver, viu? Bom, deixa eu comentar então, antes a gente fazer a limpeza de casa, do caso que aconteceu. Eu estava assistindo a filha de um amigo meu que tem crises e também tem dificuldades mentais, vamos colocar desse tipo. Ela é uma pessoa que tem mais de 20 anos e tem uma mentalidade de uma criança de 7, tá? 7, 8. Só que, por causa de alguns traumas da infância e tudo mais ali, ela tem assim, um pavor de ser abandonada. E todo mundo que conversa com essa moça acaba deixando um pouco ela de lado e ela começa a ficar muito perto, a grudar e ficar intensa demais, sabe assim? E ela só fixa numa pessoa. E fica intenso, até que a pessoa bloqueia ela. Aí ela se maltrata, sofre, chora. Então chega num momento que mesmo ajudando, fica muito em cima, e ela acabou ficando. E eu fui distanciando pelo trabalho e tudo mais, né? Até que chegou num ponto que falava de se matar, falava de coisas, sabe assim? E era muito estranho, eu falei, não é possível levar a uma coisa ao extremo dessa forma. Eu conversando com o pai dela, sou amigo do pai dela há muito tempo, e eu sempre deixando ele atento do que estava acontecendo. E falou, Flaubert, é uma coisa muito estranha, porque assim, ela tem um lapso, tem as crises, e fica estranho demais. Até que a última vez que a gente conversou que deu uma crise nela, ele me ligou que ela estava com uma faca dentro do banheiro, olha só. Porque queria falar comigo, que não sei o que, e eu estava já entendendo desde o princípio, que foi me soprado aqui, que é uma coisa mediúnica dela, através de um obsessor. E ela é um pouquinho dessa mediunidade, como desse rapaz. E aí, quando aconteceu esse fato, eu falei assim para ela assim, passa para ela o telefone que eu vou falar com ela. E na hora, começou a vir algumas palavras muito duras, falando assim, saia de perto dela, porque você está impedido de fazer tudo isso que você está fazendo. Isso vai se resolver e você vai entender o porquê, mas por hora se afasta. Foi bem assim. E ela parou, todo aquele show parou. E aí o pai dela conduziu ela, ele estava em tratamento espiritual, numa casa espírita, levou ela para uma casa espírita, fizeram uma reunião mediúnica, e o que aconteceu? O obsessor se expressou. E realmente, tudo que estava acontecendo era para prejudicar ela. Ou seja, todo mundo que que ela se apegava um pouquinho, ele ia lá, fazia com que ela de alguma forma ficasse muito presa à pessoa, até a pessoa se afastar de vez. E comigo não foi diferente. E só que foi tão intenso que eu percebi que não queria que se aproximasse para poder ajudar ela mediunicamente também. Vai para uma casa espírita, vai fazer um tratamento espiritual. Ela não queria nem ouvir falar de tratamento espiritual. Hoje ela faz, se ela deixa de ir, ela fica mal, que ela tem que ir para a casa espírita. O obsessor foi ajudado, graças a Deus, e o pai dela falou, ela é uma outra pessoa. Porque ela, nas crises, batia a cabeça na parede. Ela dava murro em si mesmo, dava soco em si mesmo, e depois, quando isso tudo acabava, ela não se lembrava de nada.
não se recordava de nada. Então, assim, ó, é um aprendizado muito grande, é de uma sensibilidade para poder entender muito grande, que eu também no início não tive, né? A falta de experiência. E agora, olha só, veio a calhar o livro, o estudo e o acontecimento, vamos falar assim, com a experiência. E a experiência veio. Então, assim, graças a Deus deu tudo certo. Agora ela tá bem, família tá bem, tá, sabe? Tá muito, 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 muito bem, graças a Deus. Sabe? Então, assim, um caso muito semelhante. Muito semelhante. Tá? Bom, e a gente vai fechar hoje aqui, a gente vai dividir o capítulo 9 em 2, porque assim, tá muito intenso, como eu disse. Muito intenso. Olha só. Cheio de aprendizados, né? Alguém tem alguma coisa a comentar? Todo mundo tá em choque agora? Pode falar, Sol. Oi, o microfone tá bom? Tá excelente agora. Tá excelente. Eu troquei. Então, eu me lembrei que alguns trabalhos da apometria, a gente percebeu nos chakras, acho que alguém aí comentou sobre os chakras também, e às vezes a tela búdica do chakra, ela pode estar com problemas ali, né, de os chakras estarem abertos e recebendo, às vezes, algumas, como eu vou falar, porque tem um planejamento reencarnatório, né, de cada ser. Muitas das vezes, quando esses chakras, essa tela búdica dele está desprotegida, acaba vindo cobranças que não eram para vir, de repente, na existência atual da pessoa, era para vir em outras, para frente, mas acaba vindo muitos cobradores. E a pessoa vai ficando em total desequilíbrio, porque mexe com o psiquismo de uma tal maneira que ela começa a ter muitos, como se fosse até assim, esses ataques epiléticos, às vezes se compara até com quadros até de autismo. Enfim, são várias situações que dominam o físico da pessoa. E é justamente porque aí tem que fazer não só a limpeza dos chakras, né, fazer toda aquela limpeza e restaurar toda aquela tela de proteção, mas também vindo trabalhar todos os corpos sutis, né, que a gente tem, do mental superior, inferior, então vai fazendo toda aquela limpeza para reequilibrar a pessoa e ela, digamos assim, receber aquele alívio, né, para poder continuar a existência atual dela conforme estava no planejamento. Mas isso já aconteceu algumas vezes, por isso que eu acabei trazendo, porque é tanta coisa que acontece a nível espiritual que às vezes a gente não sabe, acha que é uma coisa só física, mas na verdade realmente tem muito espiritual nessas patologias aí. Sabe que me veio à mente agora? Que me veio a palavra toda, tá? Toda pessoa com desequilíbrio mental, com alguma dificuldade mais agressiva, é nada mais uma proteção contra os seus perseguidores, que durante a vida a família auxilia, mas que ele é necessário suportar nesta vida. Eu fico imaginando os casos muito agressivos de pessoas, vamos falar assim, em total ilusão, que acabaram cometendo tragédias inimagináveis, uma ou duas ou várias reencarnações, voltando no caso débil, ou muito, vamos falar assim, enrijecido o cérebro para não, vamos falar assim, para ter uma proteção de não acontecer, de sofrer tanta influência dos perseguidores, porque assim, não tem como se esconder. A nossa energia é a mesma. Hitler foi tirado do planeta, foi enviado a Plutão, planeta prisão, Plutão, porque a energia dele
desequilibrava a Terra? De tantos espíritos que vibravam ódio por ele. Então, assim, acredito eu, assim, né, seguindo por essa linha, vejo que é muito possível isso. Eu não sei se isso veio da minha mente ou se alguma coisa, se alguém me soprou essa afirmação. O Flauber, tem, por exemplo, também quando você tem uma reencarnação compulsória de um ovoide, por exemplo, né? É até lógico ele vir numa situação com uma certa restrição, porque ele está tomando um choque de realidade. Né? Exatamente. Está voltando a... Sim, exatamente. E olha, aí, não só nesse caso, como eu já li alguns exemplos de pessoas muito inteligentes voltarem com uma deficiência mental para auxiliar a família. E que essa inteligência é tão grande que se eles viessem totalmente lúcidos, eles iam cair de novo na besteira. Olha que interessante, né? Bom, e era isso. Nosso querido Google não expulsou a gente de novo, então vai ser uma constante, né? Nós temos aí tempo além de 1 hora, né? E vou manter esse ritmo de gravação que a gente está tendo. Vamos ver se agora deu tudo certo, se Deus quiser. Deu 1 hora e não fechou, né, Flávio? Que bom. Fico feliz. Pena que não grava pelo Meetings mesmo, né? Que fica até... também, né? A gente vai tentando se virar como pode. Né? Yes. Então, assim, então o capítulo 9 ficou em 2 partes. Então a gente terminou a primeira parte e vamos iniciar a segunda parte na semana que vem. Tá bom? Vou fechar a gravação aqui.